Tá. Retornando aqui a reunião na CCJ, vamos voltar à discussão ao projeto de lei 197.7/2019. Nós temos aqui o parecer ao projeto de lei elaborado pelo deputado Milton Obus. Posso fazer a leitura do voto ou simplesmente dar prosseguimento? Eu acho que... Acho que todo mundo entendeu, presidente. Todo mundo entendeu, né? Então vamos lá. Posso me manifestar novamente, presidente? Deve. Então, assim, eu acabei lendo aqui, tá, com mais calma, e eu acho muito justo que quem tenha título de cidadão catarinense, que tem alguma condenação, é a coisa mais lógica, né? Deveria ser até perdido de forma automática essa honraria. Mas a gente não pode atrelar qualquer revogação a apenas isso. Também vou botar aqui, por isso eu vou pedir vista, para a gente botar aqui no projeto uma emenda também para casos de ingratidão com Santa Catarina e casos de insatisfação popular também. Então, eu estou pedindo vista para a gente fazer uma emenda. Vista concedida ao deputado Gessé, vista essa no dia de hoje, ao 197. Vamos dar início à tramitação da matéria. Passo a palavra ao deputado Napoleão Bernardes, que tem 3 PLs para relatar. Senhor presidente, caros colegas deputados, servidores, a todos que nos acompanham, bom dia a todos. O primeiro projeto de lei é o projeto de lei 10/22, de autoria da deputada Paulinha, que, em resumo, trata do objetivo de conceder a declaração de utilidade pública estadual à Associação de Basquetebol do Vale do Itajaí, do município de Balneário Camboriú. É uma entidade que se dedica, segundo seu estatuto social, a promover atividades de incentivo à prática do basquete, à cidadania, direitos humanos, ética e democracia, por meio de processos educativos sobre o exercício de seus direitos e liberdades. Em 15 de março de 2022, a eminente colega a deputada Ana Campanholo apresentou um requerimento de diligência no âmbito aqui desta Comissão de Constituição e Justiça, solicitando a adequação processual em observância à questão normativa dos documentos que são necessários. Isso não foi atendido por completo. O nosso propósito aqui é sempre, claro, reconhecer aquelas entidades que prestam relevantes serviços públicos à sociedade, como aparenta ser o caso aqui da Associação de Basquetebol. Então, no sentido de dar garantia, e numa nova oportunidade para que essa entidade apresente os seus documentos e que a gente possa fazer essa análise de modo regular. Então, nesse contexto, antes de emitir um parecer conclusivo, no âmbito aqui deste colegiado, eu entendo necessário, senhor presidente, promover uma nova diligência do projeto de lei em questão, 10/22, à respectiva entidade, para que ela possa apresentar o seu rol de documentações para adequar a sua natureza jurídica para o atendimento aqui das formalidades da Casa. Em discussão e votação, o requerimento de diligência do projeto de lei 010/2022, deputada Paulinha, conforme expressamente falou o deputado Napoleão. Os deputados que permaneçam como se encontra, está aprovada a diligência ao PL 010/2022. Na sequência, deputado. Ok. Na sequência, presidente, projeto de lei 6/2023, do nosso querido deputado Gessé Lopes, que está aqui junto conosco. Um projeto importante do ponto de vista de mérito, tendo em vista, inclusive, fatos recentes que têm sido noticiados não só em Santa Catarina, mas no Brasil. Projeto de lei que assegura às mulheres o direito de acompanhamento em consultas e procedimentos médicos e dispõe sobre a obrigatoriedade de presença de acompanhante em procedimentos que envolvam sedação no âmbito do Estado de Santa Catarina. O noticiário recente, infelizmente, tem retratado muitos casos desse teor. É algo que nos entristece a todos nós. É uma barbaridade. E dada, inclusive, a importância aqui dessa matéria, nesse contexto, antes também de emitir um parecer conclusivo, eu entendo ser pertinente uma diligência em relação a esse projeto, a Secretaria de Estado da Saúde, a Procuradoria do Estado e também as entidades médicas envolvidas, a Federação das Santas Casas, hospitais e entidades filantrópicas aqui do Estado de Santa Catarina, FEOSC, e também a Associação dos Hospitais do Estado de Santa Catarina, ESC, até para que o nosso colegiado possa fazer um julgamento com todas as informações de todas as partes envolvidas, mas desde já destacando a importância do mérito dessa proposta. Seriam diligências no sentido até de legitimar ainda mais essa medida que é tão importante e a gente tem um olhar por completo de todas aquelas entidades e profissionais que são envolvidos nesse tema que é tão relevante para a salvaguarda do direito e da dignidade das mulheres. Em discussão, o requerimento de diligência do deputado Napoleão Bernardes ao projeto de lei 06/2023.
Em votação, os deputados que permaneçam como se encontra, está aprovado o requerimento de diligência. Por fim... Deputado presidente, em relação ao projeto de lei 41/2023, de autoria do deputado Marcos Vieira, um projeto importante porque disciplina a participação do Estado nos consórcios públicos interfederativos de saúde, eu peço a retirada de pauta da sessão de hoje para que eu possa complementar o voto para a sessão da próxima terça-feira. Ok, deputado. Agora, sobre a minha relatoria, são os dois últimos projetos que é referente às medidas provisórias 257 e 258 do presente ano, de autoria do Governo do Estado. Eu trago aqui o parecer, a medida provisória, o qual farei a leitura e depois colocaremos em discussão. Medida provisória 257 de 2023, que altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e o modelo de gestão da administração pública estadual. No âmbito do Poder Executivo, estabelece outras providências. O relatório. Nos termos regimentais, avoquei a relatoria da medida provisória 257 de 2023, editada pelo Governo do Estado de Santa Catarina, em 23 de fevereiro do corrente ano, a qual altera a Lei Complementar 741 de 2019, que dispõe sobre a estrutura organizacional básica e modelo de gestão da administração estadual. A matéria foi lida no expediente desta Casa dia 7 de março de 2023, tendo sido encaminhada à CCJ, onde foi recebida no dia 8 de março. A medida provisória é acompanhada de informações número 01/2023 da CEA, do GABS e da exposição de motivos assinada pelo secretário-chefe da Casa Civil, as quais detalham as alterações a serem promovidas na estrutura organizacional básica e no modelo de gestão da administração estadual, destacando-se a criação de 4 Secretarias de Estado: Secretaria de Estado da Ciência, Tecnologia e Inovação, Secretaria de Estado do Planejamento, Secretaria de Estado de Portos, Aeroportos e Ferrovias, Secretaria de Estado de Turismo e a Secretaria Executiva de Agricultura e Pesca. Criação de 2 secretarias executivas. Fixação de subsídio para os secretários adjuntos e presidente de autarquia e fundações. Alteração da parcela indenizatória dos militares estaduais em exercício na Secretaria da Executiva da Casa Militar. Readequação da estrutura de cargos comissionados e funções gratificadas. Extinção da Agência de Desenvolvimento de Turismo de Santa Catarina. As informações apresentam ainda a extinção e criação de cargos em comissão e funções gratificadas, destacando que, com a reforma proposta, haverá uma redução de cargos comissionados e função gratificada de 3.098 para 2.907 vagas. Conforme a justificativa apresentada, a proposição encontra amparo no dispositivo no artigo 51 da nossa Constituição Estadual, não abrangendo matéria reservada à lei complementar, pontuando a urgência e relevância pela importância e necessidade imediata das alterações propostas. A medida provisória sob análise sofreu modificação por força da edição da medida provisória 258/2023, que está sob também análise dessa comissão. É o relatório. Passo ao voto. Nessa fase processual, em cumprimento ao artigo 314 e 72, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a esta Comissão de Constituição e Justiça examinar a admissibilidade da medida provisória, adotada nos termos do disposto do artigo 51 da Constituição do Estado, quanto aos aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Desse modo, inicialmente, anoto que a matéria objeto da medida provisória analisada não consta no rol daqueles sobre os quais o chefe do Executivo está impedido de editar medidas provisórias, conforme o parágrafo 2º do artigo 51, concomitante com o parágrafo 1º do artigo 56, ambos da nossa Constituição Estadual. Tampouco representa reedição na mesma sessão legislativa de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa, respeitando, portanto, a vedação estabelecida no artigo 51, parágrafo 3º da Constituição do Estado. Quanto aos aspectos constitucionais para a edição da medida provisória, não denoto na exposição dos motivos fundamentação adequada a demonstrar a presença daqueles elementos, o que poderia indicar que a matéria deveria
deveria ser tratada por outra via legislativa. E, não obstante a deficiência argumentativa da exposição de motivos, extrai do conteúdo da medida provisória elementos para afirmar que os requisitos da urgência e relevância se fazem presentes, especialmente porque se trata de adequação da estrutura administrativa do Poder Executivo voltada à implementação do programa de governo e dos projetos sufragados nas urnas nos últimos pleito eleitoral, as quais não deve aguardar a tramitação de projeto de lei. As eventuais incongruências da medida provisória relacionada à adequada técnica legislativa, além de outros aspectos redacionais, deverão ser corrigidas nas frases processuais subsequentes. Ante o exposto, por não vislumbrar óbice na ordem constitucional vigente, nos termos das disposições contidas no inciso 2º do artigo 72 e artigo 314, ambos do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina, voto pela admissibilidade da medida provisória 257/2023 e do prosseguimento da sua tramitação conforme as normas regimentais desse Parlamento. Esse é meu voto. Coloco em discussão. Coloco em aprovação o voto da relatoria pela admissibilidade. Os deputados que aprovam permaneçam como se encontra. Está aprovada a admissibilidade da medida provisória 257/2023 aqui na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, por fim, coloco também a medida provisória 258/2023. Deixarei de fazer a leitura do relatório, que é idêntico ao já lido anterior, e passo também ao voto. Em cumprimento ao artigo 314 e 72, inciso 2º do Regimento Interno desta Casa Legislativa, compete a essa Comissão de Constituição e Justiça examinar a admissibilidade da medida provisória adotada nos termos do disposto no artigo 51 da Constituição do Estado quanto a aspectos constitucionais, inclusive sobre os pressupostos de relevância e urgência. Desse modo, inicialmente anoto que a matéria objeto da medida provisória analisada não consta no rol daquelas os quais o chefe executivo está impedido de editar a medida provisória, tampouco representa reedição na mesma sessão legislativa, de medida provisória não deliberada ou rejeitada pela Assembleia Legislativa, respeitando, portanto, a vedação estabelecida no artigo 51, parágrafo 3º da Constituição do Estado. Por outro lado, entendo que, se por tratar de mero ajuste na medida provisória 257, ela veio só para fazer algumas adequações, editada um dia antes, desnecessária outras considerações acerca do preenchimento dos pressupostos constitucionais de relevância e urgência para a adoção da medida provisória, aos quais já foram analisadas no parecer proferido anteriormente por essa relatoria. Ante o exposto, por não vislumbrar óbice em face da ordem constitucional vigente nos termos de disposições contidas no inciso 2º do artigo 72 e 314, ambos do Regimento Interno da LESC, voto também pela admissibilidade da medida provisória 257/2023 e do seu prosseguimento de tramitação, conforme normas regimentais deste Parlamento. Coloco também em discussão, em votação, o parecer à medida provisória 258/2023. Os deputados que permaneçam como se encontra, está aprovado o parecer à medida provisória 258. Quero comunicar aqui aos nobres deputados que existe um cronograma de tramitação dessas medidas provisórias da reforma administrativa. Eu gostaria que depois disponibilizasse aos nobres colegas da presente comissão para que tomem ciência. Hoje seria a votação dos pareceres da admissibilidade. Já está aberto vista coletiva a todos os nobres deputados da referida matéria. Então, a partir de hoje, está aberta a vista coletiva para que todos os deputados analisem a matéria, façam as suas leituras, as suas ponderações, para que possam, em seguida, fazer emendas ao referido projeto. No dia de 28, na próxima terça, nós vamos votar, vai ter a votação do parecer da CCJ sobre a admissibilidade. Dia 29, vai ter a votação da admissibilidade das medidas provisórias no plenário. Dia 30, será o recebimento pela Comissão de Finanças.
onde vai ser designado um relator no dia 30, que será na quinta-feira. Do dia 31 de março ao dia 14 de abril, será o prazo para apresentação das emendas. Então, esse prazo é de fundamental importância e depois competirá a presidência e, quando findar nas finanças, seguirá o seu trâmite para a comissão de trabalho e depois, logo em seguida, a apreciação dessa medida provisória junto ao plenário. Então, deixei esse cronograma, é importante que encaminhe esse cronograma depois para todos os nobres deputados, para que tenham ciência e facilite os trabalhos, tanto dos deputados como de suas assessorias. Entendi. Tu diz a vista da admissibilidade. Tá. Então vamos aqui para... Até peço escusas aos nobres deputados. Hoje foi lido os dois pareceres pela admissibilidade. Então não tem votação hoje por causa da vista coletiva. Volta na próxima sessão, onde será feita a leitura só da emenda e a votação, conforme a assessoria me falou, em virtude da vista coletiva. Ok? Todos entendidos? Deixo aberto a palavra aqui na Comissão de Constituição e Justiça para os nobres deputados. Não havendo, encerro a presente reunião, marcando uma para a próxima terça no horário regimental. Agradeço a todos pelo trabalho e está encerrado.